Fala, cofrinho e cofrinha! Gui Vendramini aqui de novo no canal da Monway, o seu canal de finanças pessoais, educação financeira, investimentos, endividamento, tudo que você precisa para você melhorar a saúde no teu bolso. O assunto de hoje é dúvida para muita gente. A gente vai falar sobre dívida ativa. Se você achava que dever pro banco era a pior coisa que você poderia fazer na tua vida, é porque tu não sabe as consequências de dever pro governo. O banco pode até encher teu saco, ligando de dia, de noite, te mandando cartinha, e-mail, SMS, até o WhatsApp. Mas dever para o governo pode te trazer consequências graves que eu vou te explicar até o final desse vídeo. Só que antes da gente começar, a gente tem que pedir aquele mantra, deixar o teu like, se inscrever aqui no canal e acender o sininho de notificação, porque toda semana tem vídeos sobre finanças pessoais e educação financeira para você. Vídeos curtos para você poder assistir da onde você quiser e melhorar cada vez mais a tua inteligência financeira. Já fez isso? Então beleza, roda a vinheta. O brasileiro é um povo endividado, a gente já sabe, né? A gente deve para Deus e o mundo. Deve tanto pro banqueiro, tanto pro governo. E a dívida ativa trata justamente disso. Tudo que a gente deve pro governo, seja na esfera municipal, estadual ou federal, deixa o nosso nome escrito na dívida ativa, que nada mais é do que um cadastro que o Estado tem das pessoas que devem tributos. Os tributos mais comuns que a gente deve é, por exemplo, PVA, IPTU, multa de trânsito, imposto de renda. Ah, Gui, mas vou te falar, nesse país, às vezes vale até a pena mesmo dever tributo, porque a gente paga tanto. E esses caras não fazem nada pela gente? É, tudo bem, amigo, só que, infelizmente, a lei tá aí. Se você deve, então você tem que pagar, de um jeito ou de outro. Teu nome vai estar escrito lá, não adianta chorar. Cadê o meu dinheiro? E só pra você ter uma ideia, a gente deve mesmo, tá? Em 2020, só a dívida ativa do governo federal tava girando em torno de 2,4 trilhões de reais. É, garoto. Em matéria de dever, a gente, ó, é nota 10. It's Britney, bitch. Mas quais são as consequências de você estar com o nome na dívida ativa? Vamos lá. Primeiro de tudo, o teu nome pode sim ficar sujo por conta de uma dívida dessa. Você pode ficar com restrição tanto no SPC quanto no Serasa por conta de uma dívida de tributo, por conta de estar na dívida ativa. Uma outra coisa também que acontece é o seguinte: normalmente, em negociações comerciais, é muito comum que algumas certidões sejam tiradas para poder comprovar a idoneidade das partes. Uma dessas certidões é a certidão negativa de débitos. Quando você está com um débito na dívida ativa, essa certidão negativa passa a ser certidão positiva. E isso é um belo atestado de que você não paga suas contas direito. Eu vou dar um exemplo muito comum. Ao vender um imóvel, por exemplo, é muito comum que o cartório solicite todas essas certidões. Tanto certidões, por exemplo, de processos na justiça, quanto certidões de débito. Uma vez que teu nome está na dívida ativa, essa certidão vai fazer esse apontamento. E aí, o teu comprador pode desistir do negócio por conta disso. Mas, Gui, se a dívida é minha, o problema é meu. Por que ele iria desistir do negócio comigo por conta disso? Porque aí vem a terceira e pior consequência de estar com o nome escrito na dívida ativa. O órgão que você deve, o seu credor, pode, em última instância, ingressar com uma ação judicial para que você pague o que você deve. E a consequência dessa ação pode ser, por exemplo, a penhora de bens, ou seja, aquele imóvel que você tem ir a leilão para que com o dinheiro desse leilão pague a dívida que você tem com eles. E aí, se você estiver fazendo uma negociação de compra e venda de um imóvel, por exemplo, o governo pode entender que você, espertinho, vendeu esse imóvel e, digamos assim, vai botar o dinheiro no bolso e aí ele não vai ter nada para tirar de você. Só que aí que você se engana. Esse vídeo não é sobre direito imobiliário nem nada disso, mas o governo pode ir até o comprador do teu imóvel para poder penhorar ele, para poder pagar a dívida que na verdade nem é dele, é sua. Então, para a gente poder terminar aqui, eu tenho uma dica para você. Não deixa teu nome na dívida ativa. Quando eu explico sobre dívida com meus alunos, eu falo que existem dívidas que são muito perigosas. E uma das mais perigosas são essas dívidas com tributos, porque ela pode colocar um bem seu em risco, um bem que você às vezes demorou a vida inteira para poder comprar. Eu já vi gente tendo apartamentos que
pagaram a vida inteira sendo penhorados porque deram um vacilo com o pagamento de IPTU, achando que podiam empurrar com a barriga esse boleto. Porque a verdade é que o banco enche muito mais o saco do que qualquer outro credor. Então, às vezes, a gente tem essa impressão que é muito mais importante pagar o banco do que a prefeitura, por exemplo. Então, não senta em cima desse tipo de dívida. Procure o órgão no qual você está devendo, porque normalmente essas dívidas que vão para a dívida ativa, elas têm facilmente bons acordos de parcelamento e juros. Os juros não são tão exorbitantes quanto os acordos que às vezes o banco te propõe em dívidas de cheque especial, empréstimo ou cartão de crédito. Normalmente, o governo dá boas condições para que você saia da inadimplência e se torne adimplente. A gente vai ficando por aqui nesse vídeo e se você está com muita dívida, eu te convido a conhecer o meu método, o M6PI, o método dos 6 passos infalíveis para sair das dívidas, que já ajudou milhares de pessoas a organizarem suas vidas financeiras e a saírem do endividamento. E tem ajudado pessoas todos os dias. Eu vou deixar o link para você conhecer um pouco mais aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima!